como eu falei ainda há pouco, hoje é um dia muito especial porque a gente vai falar sobre design e design na arquitetura, porque a arquitetura é design. E aí, quando a gente pensa no universo feminino, em todo o arquétipo feminino, a gente pensa, nossa, que oportunidade a gente colocar esse arquétipo, essa visão, essa percepção, o jeito de fazer, de conduzir, de perceber, de pensar, de materializar e principalmente de criar quando se trata de arquitetura, dentro desse ecossistema de arquitetura que hoje a gente não vive mais sem ele. Eu acho muito interessante porque a arquitetura antes, ela era vista como algo para poucos e bons, algo inacessível. E o tempo foi passando e o mundo, todos nós, independente da idade, da família, do perfil social, econômico, foi percebendo que você investir em um projeto que tem uma assinatura é você ter algo com a sua cara e com a sua alma. Porque a arquitetura, ela veste sonhos, ela veste jornadas. A arquitetura são projetos de moldura desses sonhos, né? E aí ela termina materializando toda uma vida de trabalho, né? De família, uma vida pessoal e deixando as cidades mais bonitas. E aí eu acho que a arquitetura, ela deu um salto incrível no sentido de ser mais acessível. E aí quando a gente pensa em arquitetura no estado do Piauí, nesse mês que eu falei para você, que a gente sempre aqui, no mês inteiro, é mais de 60%, 70% de entrevistas com mulheres, e você já sabe por quê, né? Não precisa eu repetir. No mês de março, particularmente, a gente só entrevistou mulheres. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma arquiteta que a arquitetura do Piauí dos últimos anos tem a assinatura dela. Tem o estilo dela em várias cidades do estado, não só em Teresina, e ela tem se despontado, se destacado exatamente por essa marca, por estar construindo uma marca, porque é um jeito único realmente de fazer arquitetura. Eu mencionei com vocês ainda há pouco que a gente ia ter a honra de receber aqui nos nossos estúdios a Vangi Guerra, né, que está aqui com a gente, com esse sorriso lindo. Ela trabalha o tempo inteiro assim, linda, sorridente, disposta e trabalha muito, apesar das duas meninas que são lindas também e que têm a hora da dedicação exclusiva da mamãe. Ela comanda o escritório dela, né, desde 2011, atua no mercado da arquitetura, interiores, design de mobiliário, decoração de ambientes corporativos, residência, comercial. Ela está deixando a marca dela em todos os lugares, desenvolvendo trabalhos, é claro que sendo ela, tinha que ser absolutamente autoral. Ela tem uma assinatura própria no que faz. E aí a gente trouxe a Vangi aqui para saber como foi que começou isso. Eu sei que ela é formada em arquitetura e urbanismo, eu sei que tudo isso aqui a gente falando parece muita coisa, mas para ela você vai perceber que é natural. Ela passou uma temporada de 4 anos em Milão, a capital mundial do design, até hoje, né, sempre foi, e acabou aperfeiçoando aquilo que era um talento, mas acima de tudo uma potência para ela. E acabou, antes de abrir o escritório, né, com um Master em Design de Produto pelo IED, o Instituto Europeu de Design, e também mestrado de Design de Interiores pela Escola Politecnica de Milano, SPD. Me fala se eu falei certo, porque eu já amei o nome e já vou começar por aí. Vangi, que alegria trazê-la aqui para a gente conversar com esse sorriso fácil. Nossa, que descrição, Maia. Fiquei honrada, tá? E como você descreveu a arquitetura da forma que eu vejo, né? A gente colocar sonhos e tirar do papel e torná-los realidade, levando em consideração o cliente, a necessidade, sem deixar de lado a estética. Então, você descreveu assim perfeitamente. Que bom, eu fico feliz de poder descrever minimamente o que vocês fazem e você particularmente faz. Eu estou diante de uma mulher que parece natural que você ia ser arquiteta, mas nem sempre o que é natural, o que é posto, é aquilo, né, que se escolhe. Então, eu queria saber por que arquitetura? Então, vamos lá. Eu cresci dentro de uma fábrica de móveis. A gente é fruto do meio, né? Não dá para tirar da minha formação de arquitetura as minhas raízes. Então, como eu cresci dentro dessa fábrica, meus pais, eu tenho pais workaholics, que sempre colocaram o trabalho numa posição muito importante, sem deixar de lado a família. Então, eles
nos levavam as filhas para participar do trabalho. Então, eu cresci em um meio visualizando e admirando o trabalho de grandes referências da arquitetura piauiense. Então, eu babava com aquilo. Por conta também do trabalho deles, a gente não tinha férias, viajava. Então, no meu período de férias, o que eu fazia? Eu desenhava, fazia maquete. Então, assim, a arquitetura, ela sempre fez parte da minha vida e eu nunca nem me imaginei pensando em outra profissão. Então, aos 5 anos, eu já dizia que eu queria ser arquiteta. E ela faz parte de mim, desde sempre. Então, a arquitetura, na verdade, quando eu escolhi fazer arquitetura, eu buscava desenhar móveis, né? Na época, depois de formada, eu entendi que talvez não fosse a arquitetura, seria o desenho industrial. E por isso que logo depois de formada, eu busquei fazer cursos relacionados a esse setor. Só que eu me encontrei foi na arquitetura. Porque quando a gente desenha um objeto, aquele objeto, claro que a gente procura uma persona para identificar. Esse produto foi desenvolvido para esse tipo de público. Mas quando a gente faz arquitetura, eu tenho um público em específico, eu tenho desejos, eu tenho necessidades. E é como você descreveu, é a gente colocar num papel o sonho de alguém e acompanhar o processo disso se tornar realidade. Então, gente, é tão poético, né? A descrição. Mas é poético mesmo, é muito poético. É muito orgânico. Para mim, a arquitetura, ela é servir. Então, é uma forma que eu tenho de servir ao próximo, entregando o meu melhor. Maia, não é colocar o que a Vangi gosta, o estilo Vangi, que às vezes as pessoas me perguntam, e o meu estilo é o do meu cliente. Então, eu sempre falo para ele que é um projeto, qualquer projeto, né? Em arquitetura, a gente trabalha em várias escalas. Eu tenho clientes que me procuram para fazer um quarto, clientes que procuram a gente para fazer um hotel de 60 quartos. Então, é muito diferente a escala, né? Mas o processo é o mesmo. E a forma como a gente desenvolve é o mesmo processo. Sempre levando em consideração as necessidades do cliente, o estilo, o poder aquisitivo dele. Então, tem todos esses fatores. Mas a percepção que a gente tem, olhando para os teus projetos, é que, e naturalmente, chama a Vangi como arquiteta, mas a gente recebe um presente. Porque, assim, você mesmo tendo escolhido a arquitetura, com toda a formação que a gente mencionou aqui, a gente fez uma bio bem reduzida, porque não dava para mencionar todas as suas qualificações acadêmicas, de coisas que você participou e que você estudou, vem a Vangi completa. Então, assim, não dá para ser separado. Mora, mesmo você sendo arquiteta, mora uma designer de interiores num lugar do teu coração. Mora uma memória dos objetos. Então, assim, e eu imagino quando você está criando, como isso é potente mesmo, como eu mencionei, né? Porque você imagina a construção e você já imagina ela dentro, né? A vivência daquilo, as crianças correndo, a pessoa trabalhando, os funcionários, os colaboradores, as necessidades. Porque é completo. Você nunca vai ser só arquiteta. Você vai ser a arquiteta completa com as outras visões do que você estudou e do que você se interessou. E isso é muito bom. Não dá para ser, pelo menos assim, a forma como eu faço arquitetura, inclusive, é uma diferença nossa no mercado, que, por opção, ela é mais trabalhosa, mas a minha arquitetura, ela precisa do meu interior. Porque eu não gosto de fazer arquitetura só por fazer, só para ser mais um prédio e depois eu colocar aquele prédio nas mãos de um outro profissional que vai precisar fazer adaptações na arquitetura para que aquilo funcione. Então, a minha paixão é encontrar a necessidade e colocar a minha visão estética, claro que aliada, porque nem tudo que eu ofereço para o cliente, às vezes, não faz parte do gosto, do perfil dele. Então, eu procuro entender muito bem, por isso que a gente faz sempre um briefing muito bem elaborado, para que a gente possa ser assertivo na hora de fazer a apresentação do projeto. Mas eu sempre linko a arquitetura com design de interiores e com a parte de objetos. E o design thinking que você faz antes? Tem design em tudo, para ouvir. Em tudo. E somos psicólogos, viu, Maia? Olha, porque o processo de uma obra, você já fez obra, então é um verdadeiro processo. É algo assim que você acompanha. Mas no caso dela, tipo assim,
Vou contratar a Vangi, vou chamar a Vangi para uma consultoria, vou chamar a Vangi para uma construção, vou chamar a Vangi, enfim. Aí chega ela com tudo isso que ela falou, linda, né? Você, tipo assim, os primeiros 2 minutos, você fica tentando relembrar o que era mesmo que você ia falar com ela, porque os primeiros 2 minutos você fica olhando ela. Uma mulher que se posiciona de um jeito muito forte, desde as escolhas do que ela veste, as palavras que ela vai colocar, os projetos que ela escolhe fazer, porque eu acho que você não é só escolhida, você escolhe também, né? Acho que você vai indo, não em detrimento dos outros, mas assim, você termina escolhendo pelas assinaturas que você vai dando. As casas na praia, as casas na cidade, as empresas, você vai deixando a tua marca e isso é uma forma de escolher também, né? Então, assim, os primeiros 2 minutos você respira, olha para ela, se deslumbra, sendo você homem, mulher, de ser humano para ser humano. Que ser humano lindo. E aí ela sorri, aí pronto, gente, com esse sorriso dela aí fácil. Aí você diz, não, já tá ótimo. Não, vamos ao projeto. Aí ela entrega o projeto que é melhor ainda do que o conjunto do que eu acabei de falar. O que a arquitetura te proporcionou que você acha que só ela poderia proporcionar? Primeiro, obrigada, né, Maia, pelas palavras. Eu fico assim... Chega, ela fica com o rosto vermelho, gente. Então, você fazer arquitetura sendo mulher é bem complexo, né? Então, realmente, eu precisei encontrar estratégias no mercado onde eu não era vista como arquiteta para conseguir me posicionar. E com a arquitetura já ganhei tantos presentes, a independência financeira foi só uma consequência do nosso trabalho, que eu digo muito. O financeiro, a gente deixa de lado, porque a gente faz o que a gente ama. Ele é consequência, né? É sempre consequência, né? E eu tenho tantos casos, além de amigos que a gente ganha no decorrer do processo, a gente conseguir resolver um problema, a gente finalizar a obra e escutar, nossa, eu acertei na escolha da minha profissional. Quando a gente é procurada novamente pelo mesmo cliente, é um grande presente. Eu tenho vários clientes que eu já estou na 3ª casa dele. E é um grande presente. E como arquiteta, Maia, a gente atuar em Teresina, eu consegui entrar na arquitetura, não foi fácil. A arquitetura também é um segmento que era muito dominado pelos homens, né? Ainda a arquitetura, hoje, a engenharia, essas áreas todas, né? Ainda hoje. Ainda hoje é muito dominado, tanto que em obras você vê muito mais homens do que mulheres. Eu fico imaginando você não, porque você foi uma das primeiras arquitetas, se não a primeira a chegar de salto. Não, ela põe uma mule, ela chega de salto na obra do... Ela é assim. Eu ainda vou chegar um dia na casa da Vangi, numa hora assim, tipo assim, improvável para saber, entendeu? Porque assim, eu fico imaginando os pijamas, né? Porque você é linda 24 horas. Mas se você foi a primeira mulher a usar salto em obra, que tipo assim, por que eu vou ter que desconstruir quem eu sou como mulher porque eu vou para uma obra? Né? Então, a gente não precisa botar bota, né? Não. E olha que eu faço cada coisa em obra. Hoje eu já estive em obra, já me abaixei, subi escada de obra. Então, assim, subo em telhado. Bota capacete, tira capacete. Nada, às vezes, assim, o uso do capacete é um grande problema, né? A gente não quer colocar capacete, mas sabe da importância, né? Das ferramentas de segurança. Claro. Mas existe uma crítica, né? Quando a gente, antes da gente conseguir um espaço no mercado, de olhar para aquela menina e visualizar ela. Nossa, ela só pensa na roupa, em se arrumar, em se vestir bem. Será que ela trabalha? Você ama design, é natural que você seja apaixonada por moda, por estilo. Na verdade, né? Maia, o fato de eu estar arrumada para poder entregar sempre o melhor para o meu cliente. É tudo isso muito ligado. Isso é estética, né? Arquitetura. Claro que a gente pensa muito em função também. Eu não consigo pensar em algo sendo só estética. Ele tem que funcionar. Mas está tudo muito correlacionado. Eu jamais contrataria um arquiteto que ele chegasse para mim
né, na minha visão, isso muito antes de... Isso já admirando. A gente tem um exemplo da Yamara, Sim, que faleceu. querida, Nossa, como eu saudosa. achava o máximo os looks dela. Elegantérrima. Então, não... Elegante em tudo, né? Exatamente, não deixou de ser uma grande inspiração. Sim. Então, isso é algo que eu carrego desde criança, na faculdade. Eu sempre fui de salto para a faculdade e eu me questionava, por que eu tenho que mudar? Então, para o meu cliente, eu tenho que entregar o melhor. E isso vai desde o momento... E a autenticidade, né? Isso. É parte do que é autoral. É sobre você. Exato. E o que você entrega, e o que você constrói. E as mulheres precisam ser assim. Eu acho uma inspiração. Assim, Obrigada. você não negociar o que para você é inegociável, não por estilo só, mas por ser um pacote completo, um trabalho que se complementa. É você, como você, acho que você conseguiu sintetizar, você entregar o seu melhor em todos os sentidos. A arquitetura, ela hoje é um ecossistema muito gigante. E a arquitetura, ela nos despertou para várias questões. A arquitetura urbana, a sustentabilidade, as questões climáticas, como que a cidade ela se movimenta de um lugar para o outro, os parques, as casas mais arejadas ou as casas mais fechadas, dependendo do clima. A arquitetura despertou a gente no mundo inteiro para valorizar o local, né? Quando o global chegou, né, o local foi valorizado. A maioria das pessoas não pensa assim, mas na verdade o local ganha uma importância, não só de geração de mão de obra, não só de construção, de emprego e renda, de postos de trabalho, mas de deixar os lugares mais bonitos, né? Entre tantas áreas, com a tua formação que é tão grande, né? É tão importante em áreas distintas, apesar de que a vertical é sempre a arquitetura. Onde que você escolheu atuar? Onde que você atua hoje? Onde estão os teus projetos? Vamos apresentar para o nosso telespectador e internauta. Então, a arquitetura realmente a gente tem um leque, né, de oportunidades de trabalho, mas hoje o meu foco é em arquitetura residencial, comercial e alto padrão, tá? A arquitetura vertical, ela ainda é uma arquitetura dominada por homens. E a gente já teve a oportunidade de desenvolver alguns projetos de edifícios, mas sempre mais baixos, né? Quem sabe, em breve, a gente não recebe Sim. uma... As universidades, as academias, inclusive, precisam despertar para isso, né? Inclusive, a primeira mulher a desenvolver um projeto arquitetônico de arranha-céu foi super recente, né? Então, é um mercado ainda dominado por homens, Sim, mas que a gente faz muito bem a parte de design de interiores. Inclusive, tem muitos clientes que nos procuram por conta disso, por achar a mulher, por ver na mulher muita sensibilidade. Sim. Então, de encontrar, não, ela vai conseguir resolver meus problemas, entender a minha necessidade e projetar isso de acordo com o que eu preciso. Então, tem um lado, né, que a mulher, o foco dela não é tanto nessa parte de arquitetura vertical, mas, em compensação, a parte de interiores é 90% dominada pelas mulheres. E é maravilhoso, porque através da arquitetura de interiores a gente consegue transformar, entendeu? É onde você se encontra. É por isso que eu não faço arquitetura sem o interior. É muito importante ter os dois conectados. Eu não consigo conceber os dois de forma única. E você falando nas possibilidades de transformar, por que não a gente falar de Barra Grande, que é uma cidadezinha pequena? Onde estão alguns dos teus projetos mais queridinhos, que era o que eu ia perguntar. Onde eles estão, para a gente mostrar? A gente tem muita casa linda, né? Eu acho que os projetos das nossas casas foi o que deu posicionamento para a gente no mercado. E é sempre meu coração ainda, quando chega um cliente que diz que quer uma casa assinada, não, eu quero a Vangi. Às vezes a mulher, o marido chega, né, e diz assim, ela diz que só quer a casa se for feita por você. Nossa, é muita honra. Eu me sinto extremamente honrada. É um peso. Uma mulher escolhendo uma mulher, se posicionando, né? É muito interessante. Exatamente. Novo também. É extremamente gratificante a gente poder colocar aquele sonho no papel. A família brasileira ela ainda tem a casa como
o centro é muito importante. Pós-pandemia, essa preocupação aumentou mais ainda. Sabe aquele ditado, quem casa quer casa? Então, o sonho de muitas mulheres na sociedade é casar, ter filhos e ter sua casa. Então, a casa é o centro. Parece que quando você tem sua casa, você está completa. E falar sobre isso, gente, não é falar de modo não disruptivo, é falar sobre a realidade. Porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo um dado, eu estava num curso sobre dados, que é a minha paixão, e a pessoa que estava ministrando, o professor que estava ministrando a aula, disse, vamos fazer um teste. A maioria das pessoas no Brasil mora em casa ou em apartamento. Nós temos amigos, se a gente for olhar, amigos que estão morando mais em apartamento. Mas a gente não deve nortear a nossa visão, principalmente se ela for um intuito profissional, com base do que orbita em torno de nós. Ele falou, mais de 87% dos brasileiros moram em casa. Olha esse dado. Eu não conhecia esse dado. Eu achei que fosse mais quando você olha, você está pensando que é mais apartamentos, Arranha-Céus, não sei o quê, mas são as capitais. Teresina passou a ser uma cidade com muitos prédios muito recente. Sim, né? Verdade. E agora, com os condomínios, sim, quando as pessoas têm se deslocado dos seus apartamentos para construir o sonho. Exato. Por isso que eu estou falando, quando você fala, por isso que eu falei, é um jeito de falar, quando você está falando, eu passo um filme na minha cabeça. Porque às vezes escutando, diz, não, mas a mulher ela não casa, não quer casa. A gente está falando de um dado. Né? Existem os que estão querendo ficar sozinhos, existem os que ainda estão querendo ficar com os pais, morar com os pais o restante da vida. Existem todos isso, mas a gente não está falando de tendência, a gente está falando da grande realidade. Isso, né? Não deixa de ser, às vezes, você morar com seu pai. Eu tenho vários casos de clientes que eu fiz a casa porque eu fui escolhida pelo filho. O filho, a filha foram lá... Não, mas olha, ela é o filho, é a esposa, é o marido. Você é a escolhida, né? E é tão bom isso, é sinal que a gente está, assim, parece bem óbvio, né? A gente está estamos no caminho certo. Mas é um esse reconhecimento é muito isso, importante. É seu, viva sem medo, igual você botou o salto e foi, sim, olhar a obra. Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar. Barra Grande, ela é uma super vitrine, porque virou um dos destinos mais importantes do Brasil, por causa do kitesurf, por causa do perfil do vilarejo, e é um vilarejo que tem, sim, a parte nativa, que é gigante, né? Mas ele é algo de luxo. Então, você assinar uma casa ali para concorrer com todo aquele perfil que hoje não é só do Piauí, não é só do Brasil, é do mundo. Do mundo. Porque a gente tem um turismo internacional ali muito importante, hoje não só ligado ao esporte, ao kitesurf, né? Mas assim, há outras coisas que acaba o kite atraindo, porque vira um lugar que todo mundo quer estar, né? Então é uma vitrine importante. E as casas que você fez lá... São lindas, né? Lindas. Totalmente personalizadas. E é incrível como a cidade se transformou ao longo dos últimos anos. E ela ainda vai passar por uma grande transformação, porque é uma cidade que não virou um verdadeiro canteiro de obras, né? A quantidade de casas... É um povoado que não para de crescer, exato, né? Exato. Não para de crescer. E muitas obras lindas, arquitetos de fora também fazendo projetos super interessantes. E se preocupando... Os condomínios chegando também ali no entorno Cajueiro, né? E se preocupando Barrinha. Com o estilo do local, que é muito importante. Não dá para a gente fazer um projeto urbano, né, para Barra Grande. Então, esse cuidado na hora de projetar é super importante. E em Teresina? Eu não vou te perguntar as tuas preferidas, porque eu sei que são todas elas. Mas assim, você vai falando sobre o perfil, a gente vai mostrando os projetos. Cada obra tem uma história, né? E a gente, engraçado como a gente se posicionou de uma forma onde a gente transita por vários estilos. A gente faz a arquitetura contemporânea, com uma pegada mais moderna, aquelas casas-caixas. A gente faz a neoclássica também, fazemos muito bem. Inclusive, alguns clientes nos procuram para fazer um projeto de arquitetura neoclássica, e são estilos completamente diferentes, mas, como eu falo, o foco é sempre o cliente. Então, a gente faz a casa, eu me coloco, como a gente faz um briefing muito bem feito, eu identifico as dores, as necessidades,
E ali, naquele momento que eu estou projetando, eu uso o meu conhecimento técnico com as dores. Por isso é que é muito importante a gente ser humana na hora do projeto, pensar no uso da família naquele momento. Será que isso funciona? Porque, às vezes, Maia, o que funciona para você não funciona para mim. Às vezes não, é muito provável. São dinâmicas diferentes, né? Isso, cada pessoa tem necessidades, por mais assim, às vezes o programa de necessidades da casa é muito parecido. Ah, eu quero uma casa 2 andares, com 4 suítes, 4 vagas na garagem. Eu quero uma casa para eu envelhecer, eu não quero escadas. Então, eu quero uma casa porque eu recebo muito. Eu quero uma casa com jardim. Eu quero uma casa sem jardim porque eu não vou ter tempo. Então, cada pessoa tem uma particularidade. Então, as obras, a gente faz de forma muito individual. E por isso é que é importante a gente entrar no projeto de interiores, que é onde a gente consegue deixar ela mais personalizada ainda. Então, assim, a gente tem um caso de uma casa que o cliente contratou a gente em 2016. E ela ficou pronta ano passado. Então, foram uma casa de super alto padrão. Acho que foi com o padrão mais alto que a gente fez até hoje, mas extremamente intimista, com muita madeira, aquela arquitetura onde você abre a porta e você consegue enxergar todo o terreno ao redor. Você vai do minimalismo à exuberância de outras tendências, né? Assim, junta o que você sabe com o que o cliente quer e eu acho que você faz um alinhamento que é uma batida perfeita ali. E é super importante levar em consideração, às vezes o cliente me liga ou às vezes até em reunião no escritório, ele usa argumentos para tentar me convencer de algo que ele quer muito. Eu digo, gente, para. A casa é sua. Então, assim, você não precisa me convencer. Me diga o que você quer, que eu vou tentar, da melhor forma, colocar isso no papel. E esse processo é o que torna cada projeto especial. Porque de cada projeto, a gente tem histórias para contar, né? Da casa neoclássica que o cliente quer o Romero Brito e como fazer esse quadro não ficar over e ficar como fazer um abrigo para isso que é o desejo dele e respeitar, né? Respeitar as individualidades, e eu acho que isso é muito importante. Tem gente que quer uma obra do pé direito inteiro. Tem. Eu quero o pé direito inteiro, uma obra de arte. Eu sou um colecionador de arte. Eu sou uma pessoa... Tem de todos... É o ser humano, né? É muito rico as possibilidades, né? E é muito interessante, Maia. É muito interessante, porque, assim, o processo é o mesmo, mas é muito particular, Cada cliente quer algo muito específico. E a gente tem o cliente colecionador, o cliente que não coleciona, que a gente terminou a casa e Vangi, acabou. Gente, tem cliente que coleciona carros. Tem. Inclusive, como tem uma eu casa... vou abrigar os meus carros? Outro dia eu passei por uma casa num condomínio e a área de garagem, que para mim não era uma garagem, era uma galeria. Porque assim, vocês precisam fazer coisas que... Gente, se ele é um colecionador, você vai ter que fazer uma galeria. Você tem que pensar na iluminação, você tem que... Porque se aquilo é caro sob todos os aspectos para ele, emocionalmente, financeiramente, como que você ilumina isso? Como que você faz a mágica acontecer, né? De ser percebido por todos. Essa questão do carro é muito interessante. A gente tem projeto onde a casa tem 2 garagens, onde uma garagem é vitrine e ela se integra à sala. Olha que lindo. Os carros são especiais. A gente está em andamento com um projeto com um subsolo para 10 carros, porque o cliente é colecionador. E dentro desse subsolo, a gente colocou uma área gourmet para ele poder receber, porque o universo dele é isso. Então, isso é personalização. Há gente que coleciona vinho. Ele degusta também, mas que tem umas adegas. Maravilhosas. Aí a climatização, o receber, né? Tem gente que é atleta e tem todos os troféus. Tem gente que participa de competições em vários lugares, né? Então, de bicicleta na parede. De bicicleta na parede. O lugar das crianças. O cliente que vira para você e diz assim, olha, o lugar das crianças, eu tenho que ser o lugar mais lindo dessa casa. Tem muitos. Aí você tem que imaginar um lugar bagunçado, lindo. Lugar bagunçado, lindo, é verdade. Você tem que pensar na bagunça. Não deixa de ser, Maia, é verdade. Né? Verdade. Você tem que... Eu acho, você especialmente, você não pensa a casa como... Ela é uma obra de arte, mas ela vão ter
seres humanos ali. Vão ter pessoas que vai ter festa, vai ter criança brincando. Você vai ter que criar uma parede para a criança riscar. E a arquitetura deixa a história, né? Ela vai deixando tem vida ali. Então, assim, às vezes as pessoas, eu não quero ter manutenção. Como você não quer ter manutenção? Você não vai usar uma madeira natural. Bonito é a história que ela carrega, é a mancha dela. Uma pedra natural. Se você coloca um mármore, hoje um dos pisos mais nobres, que desde sempre, né? É o mármore. Se você consegue colocar um mármore no seu piso, uma pedra é resistente, mas ela vai te dar um trabalho de manutenção. Aquilo ali, com o tempo, vai deixando... Tipo, você quer isso? Vai é deixando lindo, marcas. mas você quer que ela fique linda o tempo inteiro? E isso é, assim, as marcas que a arquitetura... Você vai ter uma garagem, não ter mancha de graxa, de pneu, não né? Tem como. Não tem como. Se for um colecionador, como. Então. E eu acho que também, assim, o bacana dos teus projetos é também pensar, que era isso que eu ia te perguntar, como e por que a arquitetura ela se transformou numa plataforma importante no que diz respeito ao meio ambiente, a questões sociais, a questões de acessibilidade. Tipo, você pensar uma casa para um idoso, para alguém que tem dificuldades de mobilidade, você pensar que aquela madeira, ela precisa ser certificada. Você pensar no desperdício da obra que precisa ser evitado. Mulher pensa tudo isso, não pensa? Pensa em tudo, inclusive... Os homens também, né? Porque são os profissionais, mas mulheres particularmente conseguem fazer esse alinhamento mais rápido. E a gente depende do cliente também, por isso que a gente também precisa educá-los e mostrar para eles todas as possibilidades que através da arquitetura a gente consegue alcançar. Então, hoje a arquitetura, por exemplo, você falou de acessibilidade, hoje é inconcebível a gente fazer uma casa de pavimento superior e não pensar numa previsão de um elevador no futuro. Uma porta de banheiro que vai além do que determina a lei hoje, porque a pessoa é saudável, mas ela pode receber alguém ou algo pode acontecer com ela e a casa dela precisa ser acessível. E quando a gente faz um sonho, é para a vida toda. A pessoa não faz uma casa pensando em sair. Então, ela faz uma casa pensando realmente em envelhecer naquele local. Então, a gente pensa realmente em todas essas soluções. Você falou em impacto ambiental, por exemplo. Hoje é super comum no Piauí a gente fazer casas com placas solares. E isso não deixa de ser uma forma da gente gerar um impacto, porque o consumo de energia elétrica vai ser menor, bem menor. Sim. Então, tem várias formas de, através da arquitetura, a gente atingir gerar um impacto ambiental. Esse nível sustentável. Exato. Né? As tecnologias também são aliadas da arquitetura hoje, né? Não se desperdiça mais como se desperdiçava antigamente, né? Aproveitamento da água das chuvas. Então, tem uma série de soluções arquitetônicas que a gente consegue implementar na arquitetura e, para isso, é muito importante a colaboração do cliente em querer implantar sistemas que vão colaborar para isso. E propor também, eu acho que o uso de materiais que até parecem mais caros, mas a longo prazo eles se mostram para a vida toda. Você não vai ter que mexer tanto e fazer uma nova obra, e nova água, e água de novo. Porque, assim, está tudo sendo revisto, né? A tua preocupação com isso ela é muito pertinente. E eu acho que esse olhar feminino também, de pensar o depois, né? Que a gente pensa, mas a nós mulheres, eu acho que, principalmente você na sua área, consegue fazer esse planejamento a longo prazo. A gente receber um terreno cheio de árvores e tentar preservar essas árvores no local. Tem muitas formas, Maia, da gente ter esse cuidado. O próprio verde, o paisagismo, a gente tentar educar os clientes e colocar a importância do paisagismo no projeto arquitetônico é fundamental, porque a gente mora numa cidade extremamente quente. Então, a melhor forma da gente conseguir ter uma redução de calor, principalmente em épocas a partir de agosto, é através da vegetação. E você cria muito microclimas, né? Exatamente.
Exatamente. Porque sem eles, e a partir de agora, com a temperatura só subir, uma hora é o El Ninho, outra hora é El Ninho, agora ele resolveu casar. Ele já era casado antes, mas eles estavam meio brigados, mas agora voltaram, e voltaram com força total. A El Ninho e o El Ninho. Tá uma bagunça, né? O clima tá uma loucura. É uma loucura. Mas isso sem falar no conforto estético que isso traz, porque planta é vida, a biofilia nunca esteve tão presente dentro dos espaços internos. Então, é isso. A biomimética também, né? A gente olha também para algumas coisas que você faz e a gente percebe que você também se inspira na natureza. Não tem como. Né? E hoje, assim, a gente está numa tendência. Eu nem gosto muito dessa palavra tendência, porque quando a gente fala em arquitetura, como eu disse, a gente fala em arquitetura para uma vida toda. Então, não dá para ser como a moda que saía que, não uso mais essa cadeira, vamos mudar. A gente tem que pensar num projeto que perdure ali pelo menos 30, 40 anos. Sim. E depois de um tempo a pessoa dá uma renovada, porque os materiais se desgastam. Mas a gente tem que pensar realmente numa arquitetura que tenha uma durabilidade, que é como você falou, que a gente não fique mudando a cada 5 anos. A gente termina, Sim. Às vezes acontece, a gente fazer um projeto e não dá certo algum material e os materiais usados e o projeto permite com que você economize. Com a orientação que você faz nos seus projetos, isso é totalmente possível. Exato. Né? Isso é super importante. Para encerrar a nossa entrevista, que obras você acha? Você pode citar só uma, se você quiser, assim, porque eu sei que são muitas. Se a gente for falar só sobre isso, não. A gente vai fazer um segundo episódio do programa. Mas uma obra que você acha que ela é importante, que ela ainda existe, né? E que ela só é o que é porque foi criada por uma mulher. Você falando de arquitetura... Mundo. Vamos pensar aí, mulheres. As mulheres na arquitetura, eleja uma obra que você acha. A gente tem várias referências, são inúmeras. Tá, a gente não pode deixar de falar da Lina Bombardi, que é nossa, ela não é brasileira, mas morou e fez uma grande diferença com obras como o MASP. Sim. Gente, aquela obra, aquele bloco de concreto flutuando com 2 traves vermelhas, ali é uma Projetou obra... o Brasil. É uma obra feminina. De falar de arquitetura feminina e não falar de Zaha Hadid, a gente não está falando já, porque ela gerou um alvoroço com a arquitetura dela. Ela rompeu barreiras, uma arquitetura totalmente diferenciada. Eu fico imaginando até como... Eu não consigo entender como ela conseguiu conceber muitos dos projetos dela, porque ali é uma verdadeira obra de arte. Ela trabalha com formas ousadas, com ângulos muito inclinados. Então, improváveis, né? E totalmente improvável. Mas se é para eleger uma obra... do Brasil, o MASP, com certeza, e mundial, a Highline em Nova York, que é da Elizabeth Diller, não tem como não falar dela, porque se trata de uma obra de restauração. E o maior impacto dela é porque talvez, se fosse um homem, né, talvez ele propôs algo que demolisse a estrutura existente. E ali foi um projeto de revitalização. Sim. E que hoje é um dos grandes centros turísticos na cidade de Nova York. Então, acredito que a maioria, quem vai a Nova York não pode deixar de ir lá. Ela revitalizou tudo ali, né? As galerias, os mercados, as compras, as coisas no entorno. Ela manteve aqueles prédios. Ela fez arquibancadas de... contemplação da cidade. É cuidar da cidade. E quando a gente fala em arquétipo feminino, não dá para tirar o arquétipo mãe. Então, a mulher está sempre cuidando, né? Então, é um olhar de mãe que ela teve com a cidade, de proteger, de evidenciar, que é o que toda mãe faz, né? E o coletivo, né? A presença do coletivo. Ela fez para as pessoas. Isso, né? Muito bem. Ela fez para as pessoas, é incrível. Vangi, você sabe que por mim eu ficava aqui, né, gente? Né? A gente ficava aqui conversando com ela, olhando para ela, se encantando com as coisas que ela fala, quem ela é. E aí a gente ficava, mas assim, foi muito bacana pontuar a arquitetura nesse mês de março, que é tão importante, que eu acho que não é só o mês de março que é importante, são todos os meses do ano, em todos os lugares. Mas que é uma oportunidade midiática, inclusive, da gente trazer essa pauta potente das mulheres em todas as áreas. A voz feminina será o quê, Cleiton? A voz do...
século XXI. Você não passou no teste hoje, eu fiquei lhe ajudando. Porque eu digo isso toda semana. Todo programa eu falo isso. Acontece isso, né? Que a voz feminina é a voz do século XXI. E você é uma dessas vozes. Ai, muito obrigada, Maia. Eu quero agradecer o convite. Falar de arquitetura, que é um tema que antes era um assunto de poucos. E que, como você falou no início da entrevista, todo mundo hoje quer ser um pouco arquiteto, Sim. né? Então, todo mundo entende um pouco de arquitetura, que é algo que é um benefício das redes sociais. Então, hoje, todo mundo, quando vai começar um projeto, já chega cheio de inspirações. E é um tema encantador. Inesgotável, gente. Inesgotável. Não isso. dá para a gente reduzir numa entrevista, ela vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar. Mas eu vou chamar ela para o prazer. podcast, a gente vai falar sobre outra. Olha, mãe de 2 meninas, né? Ela tipo, o marido dela, o Rodrigo, que é um querido, atua junto, né? Vocês são grandes parceiros ali, profissionais Isso, também. O Rodrigo é isso. muito criativo. Rodrigo, ele ama também, é outro exemplo Muito de amor pelo que faz. É dedicado, né? extremamente Muito dedicado. Adora um desafio, adora. Eu amo quando a gente consegue estar juntos na mesma obra, porque é a minha certeza que vai sair como planejado. Você Eu esqueço confia, daquela parte, né? eu confio 100%. E eu não conseguiria atuar da forma que eu atuo hoje se não fosse ele, se não fosse a força dele, o auxílio. Quantas vezes eu precisei estar ausente de casa, ausente com as crianças, e ele segurou e me deu força, sempre me apoiando. É tipo assim, para ele é tranquilo também dizer, as pessoas olharem e dizer assim também, é o marido da Vangi. Ele é tão doce, ele é tão querido, que para ele é tipo tranquilo. É o Rodrigo, marido da Vangi. Como eu sei que dizer a Vangi, esposa do Rodrigo. Mas é tipo assim, alguns homens não gostam, eles gostam que a gente diga o nome deles, né? Não, mas ele foi essa pessoa que entendeu o que é o lugar de uma parceria, né? Super Quando se trata de um casal. Muito. Nunca, assim, não tem cobrança, tá ali do lado, apoiando. Às vezes, com grandes projetos, quando você... É normal do ser humano, o medo, Sim, né? sim, E eu uma vez eu falei que quando acontece o medo, eu uso uma ferramenta que a minha vontade é de passar por cima dele. Então, mesmo com medo, a gente vai. Quantas vezes eu precisei dele para passar por cima de situações que me trouxeram medo? É muito parceiro. E ele não sabe, você não sabia, mas ela fez um estágio na NASA, porque ela consegue alinhar planetas hoje, que é a arquitetura. 2 meninas lindas, qual é a idade delas? É uma de 5 e 12. De 5 e 12. Olha aí, são diferentes, né? 7 anos separam as duas ali. E ainda o trabalho, casa, essas coisas todas. E o trabalho não remunerado ela tem também em casa, viu, gente? Que é outra pauta que a gente vai trazer aqui só para discutir trabalho não remunerado de mulher. Todo mundo tem, toda mulher tem, né? Toda mulher tem, mas isso vai mudar. Porque, Cleito, a voz feminina é a voz... Qual é o século? Esse aqui agora, né? Rapaz, agora deu certo. Vangi, querida. Muito obrigada. Obrigada. Que entrevista linda, né, gente? Aprendemos muita coisa aqui hoje e como é importante a presença da mulher em todas as áreas. A arquitetura não é diferente. Eu vou para o intervalo comercial. Não me deixe sozinho. A gente tem o giro, a gente tem o Dados que Falam. Dados que Falam tá incrível hoje, tá? Não perde, não. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Eu entrevistei a Vangi Guerra aqui nos nossos estúdios sobre a importância do arquétipo feminino para a arquitetura no Piauí, no Brasil e no mundo. Você vai amar.